Olá a todos e sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior, desvendámos o mistério dos olhos azuis e a vossa resposta foi fantástica. Hoje, mergulhamos num enigma ainda mais raro e complexo, o dos olhos verdes. Considerada a cor de olhos mais rara do mundo, o verde tem uma mística especial. Como é que se forma esta cor tão invulgar? Quais são as suas origens genéticas e como é que este traço chegou e se distribuiu por Portugal? Neste vídeo, vamos fazer uma análise profunda e detalhada, baseada na ciência e na história, para explicar as raízes do olhar verdejante de muitos portugueses. Prometemos uma explicação como nunca antes viram. A vossa curiosidade é o que nos move e, por isso, a vossa ajuda é crucial. A nossa meta de alcançar os 15.000 subscritos antes do final do ano continua. Se este é o tipo de conteúdo que procuram, por favor, deem gosto e subscrevam o canal para não perderem nada. Vamos começar. A arte genética de pintar um olho de verde. Se a cor azul resulta da ausência de pigmento, como se forma o verde? A resposta é mais complexa e fascinante, sendo uma verdadeira obra de arte da genética e da física. A cor verde na íris não provém de um pigmento verde. Na verdade, resulta de uma combinação de 3 fatores. Primeiro, tal como nos olhos azuis, a camada frontal da íris, o estroma, tem uma quantidade muito baixa de melanina, o pigmento castanho. Isto permite que a luz se disperse e cria tal base de cor azul pelo fenómeno de Rayleigh. Segundo, e aqui está o segredo, a íris de um olho verde contém um pigmento amarelado chamado lipocromo ou fiomelanina. Terceiro, a magia acontece quando a cor azul, resultante da dispersão da luz, se mistura com este pigmento amarelo do lipocromo. Tal como um pintor mistura tinta azul e amarela para obter verde, a física da luz na íris combina a base azul com os tons amarelos, criando as várias tonalidades de verde que conhecemos. É uma cor que exige um equilíbrio genético muito específico. Mais raros e geneticamente complexos. Os olhos verdes são a cor de olhos mais rara do mundo, afetando apenas cerca de 2% da população mundial. A sua raridade deve-se precisamente à sua complexidade genética. Enquanto os olhos azuis resultam essencialmente de um interruptor genético que desliga a produção de melanina na frente da íris, os olhos verdes exigem um ajuste muito mais fino. São necessárias múltiplas variantes em vários genes para se conseguir a receita perfeita. Uma produção de melanina suficientemente baixa para permitir o fundo azul, mas não totalmente ausente, e, ao mesmo tempo, a presença do pigmento amarelado, o lipocromo. Por esta razão, não existe um único gene do olho verde. Pelo contrário, a cor resulta da interação subtil entre diferentes genes, incluindo o OCA2 e o ERK2, os mesmos implicados nos olhos azuis, mas também outros que regulam a produção e distribuição dos diferentes tipos de melanina. Esta complexidade explica por que motivo a sua herança genética é menos previsível do que a dos olhos castanhos ou azuis. O berço dos olhos verdes na humanidade. Ao contrário dos olhos azuis, que têm uma origem única e bem definida, a origem dos olhos verdes é mais difusa, precisamente pela sua complexidade poligénica. Não houve um único pai ou mãe dos olhos verdes. Em vez disso, as combinações genéticas que permitem esta cor surgiram de forma independente em diferentes populações, embora com maior frequência em certos locais. A evidência científica sugere que as variantes genéticas que contribuem para os olhos verdes já existiam em populações da Idade do Bronze há milhares de anos, tanto na Europa como em partes da Ásia Ocidental e Central. As maiores frequências ancestrais parecem ter-se concentrado em populações indo-europeias, especialmente em grupos com fortes raízes na Europa Central e nos Balcãs. Foram estes povos, em movimento constante, que carregaram consigo este mosaico de genes e o espalharam pelo continente, dando início a uma disseminação que, eventualmente, chegaria também à Península Ibérica. Os caminhos verdes até Portugal. A chegada dos genes que, em conjunto, podem resultar em olhos verdes a Portugal, seguiu rotas migratórias muito semelhantes às que trouxeram os olhos azuis. As vagas de migração de povos indo-europeus, que começaram há milhares de anos, foram fundamentais.
Grupos como os celtas, que se estabeleceram de forma proeminente no norte e centro do território que hoje é Portugal, foram os principais portadores destas combinações genéticas. Estes povos, originários da Europa Central, já possuíam uma diversidade de cores de olhos notável, incluindo o verde. Ao chegarem à Península Ibérica, misturaram-se com as populações autóctones, introduzindo e diversificando o património genético local. Mais tarde, as invasões de povos germânicos, como os suevos e visigodos, embora mais associados aos olhos azuis, também contribuíram com a sua cota-parte de variantes genéticas que, nas combinações certas, podiam e podem manifestar-se como olhos verdes, reforçando a sua presença no nosso território. A distribuição dos olhos verdes em Portugal. Tal como acontece com os olhos azuis, a prevalência dos olhos verdes em Portugal não é homogénea, refletindo os padrões de fixação dos povos antigos. A frequência de olhos verdes é, regra geral, mais notada nas regiões do norte e centro de Portugal. Nestas áreas, a herança genética dos povos celtas e germânicos é historicamente mais concentrada. Contudo, devido à sua natureza genética mais complexa e recessiva, os olhos verdes são significativamente mais raros do que os azuis. Se os olhos claros no geral, azuis, verdes, cinzentos, representam cerca de 10 a 15% da população, os olhos puramente verdes correspondem apenas a uma pequena fração desse valor, talvez 1 ou 2% da população total portuguesa, o que está em linha com a média mundial. Encontrar um par de olhos verdes em Portugal é, portanto, um vislumbre de uma herança genética rara e de uma história de migrações que se desenrolou ao longo de milénios. Olhos verdes e a herança celta. Embora vários povos tenham contribuído para a genética dos olhos verdes, a sua associação cultural mais forte na Europa Ocidental é, sem dúvida, com os povos celtas. Regiões que hoje têm uma forte identidade cultural celta ou uma história de colonização celta significativa, como a Irlanda, a Escócia, a Bretanha, em França e o norte de Espanha, Galiza e Astúrias, apresentam as maiores frequências de olhos verdes a nível mundial. Portugal, especialmente o norte, partilha desta mesma herança. Os castros, as tradições e certos traços genéticos são um testemunho da forte presença celta no nosso território antes da chegada dos romanos. Portanto, a presença de olhos verdes entre os portugueses, ainda que rara, pode ser vista como um dos legados vivos mais visíveis desta antiga camada populacional que desempenhou um papel tão importante na formação etnocultural do oeste da Península Ibérica, ligando-nos geneticamente a outras nações da chamada Europa Atlântica. A ciência da percepção da cor verde. A tonalidade de um olho verde pode variar drasticamente dependendo da iluminação, um fenómeno que fascina muitos dos seus portadores. Isto deve-se, mais uma vez, à sua composição única. Como a cor verde é uma mistura da dispersão de luz azul com o pigmento amarelo lipocromo, a sua aparência pode mudar. Em ambientes com luz mais amarelada, como ao amanhecer ou ao entardecer, o pigmento amarelo pode ser realçado, fazendo os olhos parecerem mais cor de avelã ou com tons dourados. Em contrapartida, sob uma luz mais branca ou azulada, como a de um dia nublado ou de iluminação artificial fria, o fenómeno de dispersão de Rayleigh pode dominar, fazendo com que os mesmos olhos pareçam mais acinzentados ou até com reflexos azulados. Esta capacidade de mudança, esta sensibilidade à luz ambiente, é uma característica intrínseca dos olhos verdes e faz parte do seu charme, tornando-os particularmente dinâmicos e expressivos. Não é a imaginação, é a física a atuar em tempo real. Vantagens e desvantagens, a sensibilidade à luz. Existem vantagens científicas em ter olhos verdes? Ao contrário dos olhos azuis, para os quais se levanta a hipótese de uma melhor visão noturna, não há evidências consistentes de que os olhos verdes ofereçam uma vantagem funcional semelhante. Na verdade, a principal característica documentada é uma desvantagem partilhada com outros olhos de cor clara. A baixa concentração de melanina, que é crucial para criar a cor verde, oferece menos proteção contra a radiação ultravioleta UV do Sol. A melanina funciona como um protetor solar natural para as estruturas internas do olho.
Com menos deste pigmento protetor, as pessoas com olhos verdes, tal como as de olhos azuis, são geralmente mais sensíveis à luz solar intensa, fotofobia, e têm um risco estatisticamente mais elevado de desenvolver certos problemas oculares ao longo da vida, como a degenerescência macular, se não protegerem devidamente os seus olhos com óculos de sol de qualidade. O legado dos olhos verdes e a miscigenação. A presença de olhos verdes em Portugal hoje é um belo exemplo do poder da miscigenação. Este traço não pertence a um único grupo puro, mas sim ao encontro de vários. Durante milhares de anos, as populações que chegaram à Península Ibérica com as suas variantes genéticas misturaram-se com quem cá estava e com quem chegou depois. Celtas, romanos, suevos, visigodos e outros povos do norte de África e do Mediterrâneo contribuíram para o caldeirão genético que é hoje o povo português. Os olhos verdes são um resultado raro e afortunado deste processo. Surgem quando as peças certas do puzzle genético, vindas de diferentes antepassados, se juntam num indivíduo. Cada pessoa de olhos verdes é, em si mesma, um pequeno mapa da complexa e multifacetada história do nosso país e um testemunho de que a nossa identidade foi forjada na união e não na separação. A diversidade, e não a uniformidade, é a verdadeira marca da nossa herança. Desconstruindo mitos sobre os olhos verdes. Tal como outras cores de olhos, os olhos verdes estão rodeados de mitos e folclore. Em algumas culturas antigas, eram associados à magia, à natureza ou a temperamentos imprevisíveis. Na Idade Média, em certos locais, podiam infelizmente ser vistos com desconfiança. É fundamental afirmar que tudo isto pertence ao domínio do mito e da superstição. A ciência é clara: a cor dos olhos é determinada por um conjunto de genes que regulam a produção de pigmento e não tem qualquer ligação com traços de personalidade, poderes mágicos ou o caráter de uma pessoa. São apenas uma das muitas maravilhosas variações que a genética humana pode produzir. Ao compreendermos a ciência por detrás dos olhos verdes, podemos apreciá-los pela sua beleza e raridade, celebrando-os como uma fascinante peça do nosso património biológico e histórico, livre de qualquer preconceito ou estereótipo infundado que tenha sido associado a eles ao longo da história. Conclusão. E assim concluímos a nossa exploração sobre a origem dos olhos verdes em Portugal. Descobrimos que a sua cor é uma delicada mistura de física e genética, mais rara e complexa do que qualquer outra. Vimos que as suas raízes genéticas foram trazidas para o nosso território por antigos povos europeus, como os celtas, e que a sua presença hoje, embora discreta, é um elo vivo que nos liga a essa profunda história continental. Os olhos verdes são um testemunho da diversidade, da miscigenação e da beleza que pode surgir dos encontros entre povos. Esperamos que esta viagem ao nosso ADN vos tenha fascinado tanto como nós. O nosso canal existe para satisfazer esta curiosidade sobre o ADN português. A meta dos 15.000 subscritos até ao final do ano é ambiciosa, mas com a vossa ajuda sabemos que é possível. Se gostaram e aprenderam algo novo, por favor, subscrevam, partilhem este vídeo e deixem o vosso gosto. Muito obrigado pelo vosso tempo e até à próxima grande descoberta.